Meus queridos, se Duna Parte 2 tivesse sido lançado em novembro de 2023, como era o original, estipulado pelo estúdio, se ele não tivesse sido adiado por conta da greve dos atores e roteiristas ano passado, Oppenheimer estaria fudido. Sejam bem-vindos, Cineimaginários, a mais um vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber a notificação de vídeo novo e, claro, curta o vídeo. Duna Parte 2, não é a segunda metade do primeiro livro que, como vocês podem ver, eu já comecei... Não, eu não comecei a ler, eu já terminei de ler e vocês podem entender agora por que eles decidiram fazer parte 1 e 2. Para vocês terem noção, aqui está o primeiro livro. Aqui está o segundo. Eu acho que a gente não vai precisar se preocupar com parte 1 e 2 nesse aqui. Mas enfim, chega de falar de livros, vamos falar do filme. A jornada de Paul Atreides continua. Ele se une a Chani e aos Fremen em uma guerra de vingança contra aqueles que destruíram sua família. Diante de uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo, Paul tenta evitar um futuro terrível que só ele pode prever. Mais uma vez, a direção é do Denis Villeneuve, um diretor que eu adoro. Na época do primeiro filme, eu só tinha lido por alto a mitologia do universo Duna e assistido o filme do David Lynch dos anos 80. Muita coisa mudou desde então, como vocês viram. Eu entrei de cabeça no mundo dos livros, atualmente estou terminando o terceiro de uma série de 6 e eu tava com altíssimas expectativas pra parte 2, porque assim, a parte 1 eu entendo as pessoas que acham que o filme foi muito lento, afinal ele tinha que apresentar muita coisa, muita gente, tem toda uma mitologia, cara, o negócio se passa no ano 10.190, você tem muita coisa a estabelecer aqui e essa é só uma metade de uma história completa. Parte 2, apesar de adaptar um pedaço bem menor do livro, ele tenta se ampliar em vários outros aspectos, dá mais espaço a alguns personagens, mas eu acho que no fim das contas, parte 2 só fez com que eu me sentisse mais pesarosa por algo que eu já sabia que ia acontecer. Pra mim, a história do Paul Atreides é a parte mais interessante de Duna como um todo. Eu não tô falando só do primeiro livro. Como eu falei, eu tô lendo atualmente o terceiro. Até agora, a história, a tragédia do Paul Atreides é a parte mais interessante. Ah, Camila, tragédia, você tá revelando o final? Não, gente, a história dele já começou como uma tragédia no primeiro filme, quando ele descobre o que as Bene Gesserits estão planejando sobre essa história do escolhido e que ele faz parte dessa engrenagem. É tipo, ele entrou num mecanismo que ele não tem qualquer controle. Então a história dele se tornou uma tragédia do momento em que ele nasceu. Enquanto no parte 1 o Paul Atreides ainda era esse jovem que estava conhecendo mais sobre o mundo, não é através do seu pai, aqui a gente começa a ver o Paul Atreides se tornando mais um homem e um líder. Mas ele também se vê sucumbindo a todo esse mecanismo que eu falei. Ele teve visões no parte 1 que ele teme muito. Ele viu um possível futuro do qual ele vai fazer parte e que pode ser uma enormíssima tragédia. E em parte 2 ele está fazendo tudo que ele pode para evitar esse futuro. Mas, como eu disse, ele é apenas uma pecinha num mecanismo que já existia antes mesmo dele nascer. O Timothée Chalamet tá dando um show nesse filme aqui. E eu acho que o que reforça a performance dele aqui é a química entre ele e a Zendaya. A Chani ganha um papel bem maior, não só em relação ao parte 1, mas até mesmo em relação ao livro. E eu acho que o papel que deram pra ela é algo que eu não vi no livro e eu gostei deles terem ressaltado, que foi a parte da descrença, enquanto a gente tem uma grande parte dos Fremen que acredita na lenda do escolhido, que tá esperando o escolhido. Você tem aquela seção entre os Fremen que acham que isso é exatamente o que é, uma manobra para oprimi-los. Eu adorei a Zendaya no papel, eu adorei a química dela com Chalamet e eu adorei as mudanças feitas com a personagem dela, que só ajudaram a ressaltar a história do Paul e a tragédia do Paul. O Stilgar é outro que tem um papel bem maior aqui. Ele traz mais leveza pro filme, mas é uma leveza que é tipo, eu tô rindo, mas eu sei que eu devia estar chorando, porque pelo que eu tô vendo esse personagem fazer. Quando você assistir, você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. Temos vários outros personagens retornando, o Josh Brolin como Gurney Halleck, a gente tem a volta do Baron Harkonnen, do Rabban, mas eu acho que o que todo mundo tava querendo ver eram as novas adições. Entre elas,
o Imperador Shaddam IV, interpretado aqui pelo Christopher Walken, a Princesa Irulan, interpretada pela Florence Pugh, que são papéis que, apesar de serem bem importantes, eles não são tão proeminentes na história quanto você possa imaginar. Então não espere uma presença muito grande desses dois atores no filme, mas no pouco que eles estão ótimos. Quem eu acho que todo mundo estava curioso para ver mesmo era o Austin Butler como o Fade Rautha, não é? O outro sobrinho do Barão Harkonnen. Só uma palavra para descrever: psicopata. Ele com certeza estava querendo se livrar da imagem de Elvis e ele consegue aqui com facilidade. E o Austin Butler faz uso de cada segundo. Ele quer roubar o holofote toda vez que ele está em cena. Eu tenho que ressaltar todos os aspectos técnicos desse filme, desde a trilha sonora gloriosa do Hans Zimmer, que venceu o Oscar pelo Parte 1. Vejo ele sendo um outro fortíssimo candidato pelo Parte 2 também. A fotografia desse filme, olha, é um negócio que você tem que assistir na maior tela possível. Tem frames aqui que eu colocaria como pinturas numa parede da minha casa. Design de produção, com figurino e efeitos, olha, visualmente falando, isso aqui tá impecável. Mas o meu maior parabéns vai pro roteiro desse filme, porque traduzir uma obra como Duna para as telas nunca ia ser algo fácil. Várias pessoas tentaram, algumas tentaram e falharam, David Lynch que o diga, mas o que foi feito aqui, para mim, o que mais importante em qualquer adaptação é o espírito da coisa está lá. Tem mudanças em relação ao livro? Tem mudanças, mas para mim elas só ajudaram a ressaltar o que o Frank Herbert queria fazer com esses livros desde o início. Houve um momento, uma cena envolvendo a Chani com o Paul Atreides e uma cerimônia em particular, não vou dar mais detalhes, mas eu acho que foi a cena que representou o momento em que eu me senti, eu sabia que vinha, mas o peso emocional de tudo que eu vi esses personagens fazerem até então só deixou aquele momento mais pesaroso pra mim. Foi o momento em que eu realmente me senti desolada. Você precisa ter lido o livro para você apreciar o filme? De jeito nenhum. Mas com toda certeza tornou para mim ler o livro e saber mais detalhes. Você consegue entrar na cabeça dos personagens e saber os pensamentos deles, não é? Então torna mais detalhes mais preciosos ou mais profundos. Mas eu acho que Duna parte 1 e parte 2 em particular são filmes que qualquer um pode entrar e aproveitar. Eu vi gente querendo comparar Duna e Duna Parte 2 com O Senhor dos Anéis, com esse, pra ser as duas torres dessa franquia. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui. São franquias com tons e estilos completamente diferentes. A única semelhança que eu vou dar a esses dois filmes é que eles são fantásticos. E que fique por aí as comparações. Galera, a minha nota vai ser 10. Eu saí do cinema me sentindo arrasada. Todos os pontos que eu acho que são os mais fortes na história do Paul como leitora de Duna atualmente, o Denis Villeneuve conseguiu arrumar formas de deixar eles mais fortes em cena com Duna Parte 2. Se houver um terceiro filme, ele disse que retornaria, não é? Que no caso seria Messias de Duna, como eu disse. Eu acho que eu não vai precisar de parte 1 e 2. E eu com toda certeza estarei lá pra conferir. Quero ter lido todos os livros muito em breve e tenho planos pra fazer um vídeo falando um pouco mais sobre parte 2, até porque tem uma participação especial que quem acompanha a divulgação do filme sabe quem é a pessoa que aparece, não é, inesperadamente nesse filme e que vai ter um futuro bem grande nessa franquia se ela continuar. Mas enfim, como conclusão da adaptação do primeiro livro, Duna Parte 2 é um primor de filme que merece ser apreciado na maior tela possível. E eu só espero que, por ele ter estreado tão cedo no ano, que ele não fique esquecido na época de premiações no fim do ano. Essa sim seria a grande tragédia. E é isso aí, Cineimaginários, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou de Duna Parte 2, se você já teve a oportunidade de conferir. Já conferiu algum dos livros da saga literária? Deixa aqui nos comentários. Se você não for por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificação de vídeo novo, curta o vídeo e me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, para conferir mais críticas, reactions e novidades do mundo do cinema. Tchau, tchau!